Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Carlos Alberto Batistão e esse é o DNA Sescom, mais uma superprodução do recém-lançado estúdio Sescom Web TV, um canal de mídia digital voltado à produção de conteúdos de interesse do universo contábil e de demais segmentos representados por nossa entidade. O DNA Sescom é um programa que tem por objetivo contar um pouco da nossa história de 75 anos, que através de fortes lideranças colaborou e colabora para o progresso do nosso país. E para isso, traremos sempre aqui personalidades que fizeram e fazem parte dessa história. Hoje, estamos recebendo no nosso programa Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente do Sescom e da Escom na gestão 2013 a 2015 e da nossa federação, FENACOM, na gestão 2018 a 2022. O Sérgio atua há 35 anos como empresário contábil. Desde 1998 trabalha ativamente na defesa e valorização do empreendedorismo. Ele é formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela PUC São Paulo. Foi um dos vice-presidentes da Associação Comercial na gestão do presidente Alencar Burti. Fez parte do Conselho Paulista de Competitividade na gestão do governador Geraldo Alckmin do estado de São Paulo. E é membro do CAT, da FEComércio São Paulo, bem como participou de outras instituições ligadas aos setores público e privado. É detentor de algumas honrarias, como a medalha Joaquim Monteiro de Carvalho, concedida pelo CRC São Paulo, e da medalha Aníbal de Freitas, concedida pelo Sescom São Paulo, e da medalha Anchieta, concedida pela LESP. Faz parte da APC, Academia Paulista de Contabilidade, desde 2022, e participa ativamente de palestras, entrevistas e reuniões para trocas de experiências, conhecimento e aprendizado em diversos setores do empreendimento brasileiro. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Meu irmão, amigo e presidente Batistão. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei o convite e fiquei muito feliz e honrado por esse convite de estar aqui participando de um produto tão maravilhoso que você criou aqui na nossa grande entidade, Sescom São Paulo. Que bom, Sérgio. Essa entidade que teve muito da sua colaboração aí no período que você passou por aqui. E nós é que ficamos honrados em recebê-lo. Então nós vamos começar falando um pouco aí da vida, né? De você contar um pouco da história. Queria saber como que você começou na contabilidade, Sérgio. Pois é, você vê que foi minha segunda faculdade, não foi a primeira não, né? Eu me formei em administração de empresas. Trabalhei rapidamente, fiz estágio, tal, em empresas de grande porte, na Volkswagen, trabalhei na Dow Química, empresas grandes, né? Então eu fui nessa linha até que eu entrei numa auditoria, né? Entrei na Pitt na época, né? Pitt Marek Mitchell, atual KPMG, né? Na época era PMM. E naquela oportunidade eu comecei a conhecer melhor a contabilidade e fiquei assim encantado com a contabilidade. Foi quando eu resolvi partir e fazer o curso de Ciências Contábeis, né? Na própria Católica, porque a gente cortava muitos dos cursos, tal, então facilitou para mim também. E que é uma faculdade, não sei, eu sou de lá, eu adoro aquela faculdade, acho uma faculdade muito boa e foi realmente muito boa, tive um aprendizado muito grande lá, né? Então assim começou minha vida, uma atividade primeiro acadêmica e depois profissional. Me convidaram, um dos sócios do meu pai, o Paulo Fischer, falou, me chamou para um almoço, falou, você não quer vir ficar com a gente aí e tal, não sei o quê, enfim, né? E foi, isso foi no início dos anos 80 e, se não me engano, 87 isso. A memória já falha um pouquinho, não muito, mas já falha um pouquinho a memória, viu? Mas, enfim, foi nessa fase mais ou menos que eu comecei a trabalhar lá na empresa, aí também colaborando e aprendendo muito com a turma toda de lá da casa. Né? E o mesmo aconteceu aqui, na entidade, né? Foi nessa época, mais ou menos, um pouquinho mais, que me convidaram a participar do evento do CRC. Não sei se queria que já emendasse aqui, mas já vou te falar, porque vamos lá. É legal contar essa história, porque eu não tinha o menor interesse de ir para as entidades. Olha que coisa interessante, né? Como eu não tinha visão das coisas, né? E meu pai nunca forçou essa situação, né? Mas um belo dia ele chegou para mim e falou, filho,
estão montando lá uma equipe de informática, até era uma coisa que eu gostava, conhecia, né? O pessoal do Conselho Jornal, para talvez fazer um produto voltado à nossa atividade contábil e tal. Você não quer participar dessa reunião? Acho que é legal, você vai conhecer a turma lá e tal. E foi na gestão do Serafim, quem fez essa reunião foi o Serafim Abrantes. Acho que ele vai lembrar disso. E fez uma reunião, tinha uma turma grande lá, e lá eu conheci uma equipe e acabei, pelas minhas intervenções e tal, a participar de um comitê para estudar isso, né? E quem participava do comitê? O Chapina, o Gabriel Jacinto, e tinha mais uma turminha lá, né? Algumas outras pessoas de tecnologia. Que entendiam, que conheciam, que gostavam, tá? Montamos um grupo para estudar esse trabalho e tal, que talvez, olha só que interessante, né? O conselho fosse fazer um produto para servir as empresas de contabilidade. Sei. A coisa não vingou, já tinha um produto anterior que era muito complexo, de custos e tal, mas a coisa não vingou. Mas o que vingou é que fez essa aproximação com esses empresários, e o Chapina me convidou para vir participar das entidades. Você não quer participar de uma reunião lá? Eu falei, sinceramente não estou afim e tal, mas não vai. Ele insistiu e eu vim numa primeira reunião e adorei, né? Mas quando pega o sangue, meu amigo, é isso aí. Vai em frente. Mas que interessante, né? Você falou da memória, mas contabilidade é bom para a memória, né? É o que dizem, né? O que os contadores dizem. Quem faz contabilidade está ajudando a memória. E você vê como é gratificante essa profissão, né, contábil, que você fez administração, você gosta de tecnologia, mas foi a contabilidade que dá base para muitas análises que incentivou você a dar continuidade, né? Não, foi muito, olha, foi realmente, para mim, na verdade, eu só aprendi, né, na verdade, aprendi e aprendo muito com os nossos amigos, né, bom, grandes amizades, e não é só isso, você tem essa relação não só dos profissionais, mas com outras entidades, com o meio político, o legislativo, né? Uma coisa, o executivo, uma coisa que, na verdade, no início é outra curiosidade importante, não sei se alguém já comentou assim em outros programas, mas é importante comentar que existia um certo receio das entidades, dos mais antigos, em fazer essa relação mais estreita tanto com o legislativo como com o executivo. Não, a gente não pode se expor, não sei o quê. E isso mudou, o conceito foi mudando, né? Eu peguei exatamente essa virada dessa mudança de conceito, foi bem legal. Eu lembro bem que no início, para a gente poder falar com um vereador aqui de São Paulo, por exemplo, a gente tinha que contratar um profissional que fazia lobby, um lobista, né? Para poder fazer o contato, senão a gente não tinha acesso a ninguém, né? Isso mudou, realmente eu peguei essa fase de mudança. Integralmente, você vê, hoje o Brasil inteiro conhece todo mundo, né? A gente tem acesso a tudo, estamos em todas as mesas, grandes discussões, né? Isso é muito bacana. Eu já ouvi falar que o presidente Sérgio Machado Aprobato, quando ele esteve na presidência do SESCOM e depois da FENACOM, de fato, ele abriu portas aí com o governo, tanto a parte executiva quanto legislativa. Eu vou voltar nesse tema, mas antes eu queria saber de você, Sérgio. Você falou que foi numa reunião do CRC, o Chapina te convidou para vir pro SESCOM. Sim. Como que foi a sua vida no SESCOM aí? Você participou algumas gestões para chegar à presidência? Como foi esse período aí? Então, onde você participou? Eu entrei na gestão da Terezinha, né? Em 98, se não me engano, acho que foi 98. Depois o Chapina ficou 2 gestões. Isso. Né? Na sequência. Não, desculpa, minto. Tá vendo que a memória falha Terezinha, um pouco. Carlos Castro, Marangon, né? Depois o Chapina. Depois o Chapina, 2 gestões, aí eu assumi a presidência na sequência. Então essa foi a sequência, uma sequência bastante rica, né? Porque o SESCOM São Paulo sempre foi muito pujante, né? Sempre esteve à frente de todos os eventos e tudo, né? Tudo que aconteceu, inclusive em nível nacional, tem muito de São Paulo, tem muita cara de São Paulo. Né? Então a gente vê que as nossas lideranças, né, sempre foram muito proativas, e isso trouxe esse trabalho muito forte, inclusive para poder melhorar essa relação com tanto o executivo como os próprios empresários, né, as entidades empresariais, que a gente também não tinha abertura, né? Não tinha abertura, e isso foi acontecendo ao longo dessa gestão
que eu estive aqui em São Paulo. Mas você foi se preparando, então você passou por gestão de Terezinha, Carlos Castro, Marangon e depois do Chapina, duas, e depois que você assumiu. Foi uma preparação isso para você, conhecer a entidade e se relacionar, né? Mas sabe que eu acho que fica fácil quando você tem pessoas comprometidas, como a gente sempre teve aqui em São Paulo. Então isso é uma coisa que muda completamente essa relação. Facilita o teu trabalho, né? E volto a falar, aprendi muito mais do que ensinei. Quer dizer, óbvio que você transmite alguma coisa, mas eu aprendi muito mais do que eu ensinei às pessoas, né? Meu pai sempre me disse: meu filho, você tem uma boca e 2 ouvidos, escute mais e fale menos. E é uma verdade, você tem razão, porque você aprende muito, né? E de fato, aqui a nossa casa aqui, né, o SESCOM, foi uma grande escola. Não tem dúvida nenhuma. Nesse sentido e em outros também, né? Quem dera a gente aprendesse, né, de fato, a sempre ouvir mais do que falar, né? É difícil pra gente fazer isso, mas é um exercício muito importante esse que você falou, né? Mas é uma lição, né? Uma lição. Então, e aí você passou por essas gestões, trabalhando na diretoria, vice-presidência, tudo mais, e aí você assumiu a presidência do SESCOM, então, em 2013. Como que era o SESCOM quando você assumiu? Como que você achou a casa? Quais foram os trabalhos? Conta um pouco pra gente aí, Sérgio. Então, eu acho que me facilitou muito, bom, pelo fato de fiquei muitos anos, fui em 2013, entrei em 98, então você veja que foi uma longa jornada, né? E ao longo desse período houve uma evolução grande na nossa casa, aqui nas entidades, tanto a ESCOM como o SESCOM, né? Então, obviamente, quando eu assumi, eu já tinha uma visão daquilo que eu queria implementar na minha gestão, né? Então, a gente tentou emplacamos algumas coisas que deram muito certo, outras que não deram tanto certo, mas isso faz parte também, né? Mas é importante que foram coisas emblemáticas, né? Entre elas, essa relação muito estreita com outras entidades, não só do setor contábil, né? Então, também com o setor contábil, evidente, né? A gente tem uma relação bem estreita, mas com outras entidades empresariais. Então, para você ter uma ideia, eu participei de um comitê que não sei se durou em outras gestões, mas quem trouxe a ideia não fui eu, foi o Rogério Amato, né? Que na época ele estava como presidente lá da Associação Comercial, de criar um comitê entre entidades de São Paulo, né, juntamente ao governador do estado. E a gente fez isso, foi muito interessante. Para mim foi uma experiência assim ímpar, né? Então, tinha o presidente da Associação Comercial, da Fiesp, né, da FEComércio, o próprio presidente da Ordem dos Advogados, né? FEBRABAN. A FEBRABAN, exatamente, FEBRABAN. E o governador do estado. E também o presidente de uma outra entidade ligada à área agrícola. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi secretário de estado. CNA, talvez? Não foi a CNA, foi uma entidade do estado que ele era presidente, mas eu não lembro o nome dele. É uma pessoa muito jovem, até mais novo que a gente, mas muito bom. Tanto que ele virou secretário depois aqui no nosso estado, eu não lembro o nome dele. Mas enfim, talvez eu lembre aí. Mas eram reuniões muito interessantes, porque envolvia interesses em comum ao nosso estado, né? Então, a discussão era muito interessante, conversas de bastidor do que acontecia no estado, que o governador trazia, ele gostava de conversar muito e trazer conversa, alguns projetos que ele queria implementar, de segurança, né, que ele tinha tido receio. Eu lembro bem dessa reunião, foi bem interessante, que tinha sido nos Estados Unidos e viu um projeto de câmeras que ele utilizava privadas, né, da cidade toda. Existia um software, um sistema que interligava todas essas câmeras. Então ele estava lá em Nova York e rapidamente eles conseguiram fazer um projeto bem interessante de segurança e tornar essas câmeras uma a uma inteligente para poder reconhecer pessoas, né? Então facilitava a vida, inclusive para quem era fugitivo, essa coisa toda, você ia atrás disso. E em parte ele cumpriu esse serviço, né? Depois não sei como é que está isso hoje no estado, mas enfim, são coisas novas que você vai aprendendo, que vê que é importante para a vida do cidadão, né? Para a vida de nós que cuidamos de certa forma, ajudamos a cuidar das nossas cidades, do nosso estado e do nosso país, né? Então foi muito prazeroso. E você fez isso além de gerir aqui a entidade, né? Sem dúvida, não. A entidade sempre crescendo,
A gente colocou alguns projetos bem interessantes, como a interiorização, acho que é uma coisa importante trazer. Ia te perguntar disso, da sua gestão, você teve interiorização, depois internacionalização. Fala da interiorização, como foi esse projeto? Então, esse projeto foi bem interessante porque a gente via a necessidade de melhorar a relação de Sescom que estava aqui em São Paulo com as nossas regionais, né? Para melhorar isso, essa estrutura de todos, dar condições para eles manterem a mesma estrutura que a gente tinha na cidade, aqui na capital, no interior do estado. E a gente fizemos diversas inaugurações, né? Foi um trabalho muito bom, aliás, teve uma repercussão muito forte, eu acho que o interior aprovou plenamente, né? Tanto que chamava de Bandeirantes, né? Você lembra disso? Sim. José de Souza chamou, que deu o nome e ficou Bandeirante de São Paulo. Ele brincou muito comigo com relação a isso, mas foi um trabalho, acho que valeu muito a pena, né? Quer dizer, acho que levou mais o trabalho de casa aqui para o interior. Isso teve uma importância muito grande. Tanto que melhorou, acho que a relação hoje com o interior é outra, melhorou bastante. Né? Os produtos, a forma de fazer acontecer no interior também mudou em relação ao que a gente fazia aqui, né? Que a gente praticava aqui. Isso foi muito bom, eu gostei bastante disso. Foi muito bom mesmo, Sérgio. Até hoje a gente colhe frutos dessa interiorização que você fez, né? De levar o Sescom ao interior. Mesmo porque a gente acha que às vezes o interior ele é menor do que São Paulo. E na realidade, a hora que você sai para o interior, você vê grandes cidades, grandes empresas de contabilidade, grandes empresários. Então é importantíssimo o Sescom, de fato, estar no estado como um todo, né? É só quem não conhece o interior que fala uma bobagem dessa. Que São Paulo é muito mais grandioso, não é? Porque o interior do nosso estado é maravilhoso, né? Tem muita riqueza, muita gente muito boa, empresas maravilhosas de empresários da contabilidade, que é uma coisa realmente que só indo e conhecendo que você vê e valorizar essas coisas. Né? Eu te falei que a gente colhe frutos e a gente aprendeu muito com o interior, porque o interior teve muito a ensinar a capital também. Quando você sai, você aprende. É o que você falou, a gente aprende mais do que a gente ensina, né? Quando a gente vai ao interior. E até hoje a gente sente, porque quando a gente vai, nós vamos ainda como Sescom ao interior, ainda existem os comentários, né, de como foi a evolução dessa chegada no interior. E também a gente precisa ter em mente que se a gente quer uma qualidade das empresas, a qualidade não pode ser só na capital. Não, tem que ser em todo São Paulo, na grande São Paulo, porque senão você faz uma concorrência de uma empresa que não tem qualidade, que com a outra de perto dela, da outra cidade, por isso todo mundo tem que crescer junto, né, Sérgio? Então isso foi bom que deu mais segurança para todos. Acho que todo mundo ficou feliz, né? Foi um trabalho realmente que a nossa diretoria, da qual você fez parte, né? Sim. Acho que aprovou, gostou bastante e deram muita força. Isso é o que eu falo, vale muito a equipe que você tem, Sim. né? Porque um andorinha não faz verão. Então, eu sozinho não ia conseguir construir nada, né? Então, eu tinha apoio de todos vocês. Aí a gente fez um trabalho realmente, naquela época, muito bom. Isso na parte de interiorização, né? A gente fez muita coisa aqui, né? Entre outras, a internacionalização, como você colocou, que foi um projeto muito interessante. Surgiu assim, de uma necessidade. Foi tão interessante que o Paulo Scaff me ligou um belo dia, falou: Sérgio, tudo bem, Paulo, como é que tá? A gente tinha uma relação bastante estreita. Ele disse o seguinte: eu tô com um pessoal aqui, um grupo de empresas italianas, né, que tem reclamado assim, de forma recorrente. Reclamado o quê? Sobre os projetos que os contadores fazem, quer dizer, a visão, eles estão com muita dificuldade. Pô, o negócio está meio ruim na tua área aqui. Ele falou: então, você tem como me ajudar? Tem como indicar a empresa para a gente poder apresentar para essa turma que vem aqui para o Brasil? Eu falei: não, isso a gente não pode fazer, indicar empresas, mas a gente pode criar um critério. Foi assim que surgiu a ideia, né? Um critério de escolha, né? Podemos abrir oportunidades para quem se interesse a trabalhar com essas empresas que vêm de fora do Brasil, né? Especialmente no caso da Itália, a gente pode construir isso, evidentemente usando todo um critério de análise, né? O que o cara precisa, qual tipo de serviço que ele está prestando hoje, se ele atende lucro real, né? E, enfim, adotamos uma série de critérios. Ele gostou da história. Coincidentemente, naquela época, isso foi 2015, teria na Itália um evento, né? Foi em Milão, que é como é o nome daquele evento?
puxa vida, é Expo Milão. O Expo Milão, que é um evento que tem na Europa, né? Sei, de tempos em tempos. E o Expo foi em Milão, na Itália. E ele estava com uma equipe grande que ia para o Expo Milão. E ele falou, vocês não querem participar? Vocês do Sescom e tal. E a gente aproveita e já monta uma estrutura para visitar as entidades da contabilidade. Falei, maravilha, vamos fazer isso. Então, preparando o material, o Benê teve uma participação brilhante nisso daí, né, na construção desse manual, né, levando, tanto estava em português e em inglês, a princípio, né, para levar, mostrando como é que funcionava o esquema tributário no país. Olha que interessante, foi muito bom. E fizemos isso, participamos desse evento. Foi um sucesso a saída para a Itália, né? Mostramos esse projeto lá para os empresários da contabilidade, para as entidades, né? Que lá é que nem aqui é regional também, da Lombardia, não sei onde, enfim, né? Então a gente foi visitar algumas e acabamos fazendo esse trabalho. E o projeto começou a tomar um vulto, né? Começou a crescer, ao ponto de nós fazermos um evento no consulado brasileiro em Roma, para você ter uma ideia, né? Com mais de 100 empresários italianos querendo entender o projeto, porque ele deu uma virada, na verdade, né? A gente percebeu que uma das necessidades era também comprar matéria-prima aqui brasileira, né? Então, a gente criou uma ideia e um canal de conexão para descobrir, primeiro, qual empresário contábil que seus clientes têm determinado tipo de produto. Então, pelo KINAI, a gente conseguia reconhecer esse tipo de oportunidade, né? Então, a ideia começou por aí. Então, foi nessa linha, né? Mas em seguida, infelizmente, veio a pandemia, né? Que deu uma travada no projeto, nos travou um pouquinho. Mas acho que foi uma iniciativa importante. O Sescom, novamente, ficou conhecido internacionalmente. Acho que foi bem legal isso. E a gente tem relações hoje com essa turma até hoje, né? Muito desses empresários lá de fora. Né? E levou confiabilidade, né? Porque a hora que você faz isso e você leva empresários de confiança, você traz confiabilidade aos empresários contábeis brasileiros, né? Exatamente. Isso tanto de fora quanto interno também, né? E esse projeto tomou corpo, ele não ficou só na Itália, ele foi, se não me engano, Paraguai, Portugal. Exatamente. Não é vários protocolos de intenção. Isso. Assinamos, teve a Chileia, que é uma entidade, especialmente da língua latina, tal, isso, né? Da América do Sul, né? Não, na Europa também, na França. Tivemos um evento que foi na Argentina, inclusive, da Chileia, né? E lá conhecemos diversos representantes de todas as entidades francesa, portuguesa, espanhola, enfim, né? O pessoal do Sul, e a gente assinou alguns protocolos de intenção, de trabalho, que evoluiu dentro da medida do possível, né? Porque isso passa rápido, né? E depois travou um pouquinho. Então, mas além disso, Sérgio, você falou internacionalização. Então teve essa internacionalização. Mas tem o projeto também, que é o Seminário Internacional, que também é internacionalização e começou na sua gestão também, não foi? Conta um pouco desse aí. Porque hoje, só para os ouvintes entenderem, a gente tem o Seminário Internacional do Sescom, que nós já fizemos 7 edições. Nós já passamos pela América do Norte, pelo Canadá, pela Europa, por Israel e passamos agora na Ásia, em Singapura, que foi o ano passado. Então, fizemos 7. Seguimos os 5 maiores continentes, nós estivemos levando os nossos empresários contábeis brasileiros para conhecer a inovação, para que lado está indo a contabilidade, a tecnologia nesses países e nesses continentes, a gente pode dizer assim. Esse ano nós vamos ter o 8º Seminário Internacional, se preparem. Mas começou na sua gestão, não é isso? Você me conta que eu quero saber onde vai ser, tá? Mas começou na minha gestão. Então isso foi uma ideia, na verdade, do Arnese, né? Você deve lembrar do Arnese, né? Que mora lá nos Estados Unidos, que participou também da nossa diretoria, da nossa gestão. E ele falou, Sérgio, aqui ele estava numa fase com o filho com tratamento lá na Flórida e tal. E ele vislumbrou uma oportunidade, né? Ele falou, aqui, olha, tem muita gente vem para cá fazer treinamentos e tal. E aí ele começou a me contar alguns treinamentos, tanto na Universidade de Flórida como na própria Disney, né?
que trazia assim, uma mudança muito interessante na estrutura de gestão administrativa dos seus negócios, tal, como isso impactava os negócios lá na própria Disney, como é que a Disney tem aquele conceito daquele encantamento permanente, né? Isso. Então eu falei, poxa, legal, gostei da brincadeira, vamos fazer e vamos criar aqui o nosso primeiro evento internacional, foi o que a gente fez, né? E foi um sucesso absoluto, foi na Disney e no Instituto Flórida, foi na Universidade de Flórida também. Fizemos lá, dentro da própria Disney, né? E foi um sucesso, e daí pra frente começou todos os eventos, depois o Márcio fez, enfim, você tá fazendo, enfim, todos fizeram, né? E eventos maravilhosos, né? Isso que é importante a gente ressaltar, né? Para quem está participando desses eventos, saber que de fato vale muito a pena você se antecipar, porque muitas das coisas que estão acontecendo hoje, a gente viu em muitos dos nossos eventos, né, no MIT, na Stanford, né, e na McGill, lá em Singapura, em Israel, enfim. Todos os lugares, né, que são lugares de excelência educacional, nós crescemos muito. Então, acho que isso é muito bacana. E é mais uma forma de valorizar ainda mais a nossa atividade. Exatamente. E você vê a importância, vocês veem também a importância das entidades, né? Porque sem uma entidade que tomasse a frente disso, né? Que fosse uma entidade de vanguarda, como foi o SESCOM, e começando na sua gestão e que continuou nas seguintes, muitos empresários não teriam condição, às vezes, de ir ou de conhecer essas novidades e se aperfeiçoar o seu negócio, o seu empreendimento. Então, as entidades, além de reivindicar, de representar os empresários nos seus pleitos, né? Além de apoiar internamente para eles terem mais qualidade nas empresas, terem bons serviços, ainda tem essa parte de vanguarda, né? Levar para conhecer coisas novas e trazer para o seu empreendimento. Né? Mas além disso, como a gente sabe que nem todo mundo tinha condição de ir para fora, o que a gente também propôs e mudou na nossa gestão? Importante ressaltar, né? Os nossos eventos, todos temáticos, né? Você lembra bem, o ESCOM, né? Eventos maravilhosos, o evento empresarial, que é o evento de gestão, né? Que acontece aqui em São Paulo. Então, tudo isso também se iniciou na nossa gestão e todos eles temáticos, né? Para trazer também uma inovação, algum fator que era importante, ou de tecnológico, ou de gestão, que naquele momento ele fazia a diferença, aquilo virava o tema do evento, e chamavam grandes empresários. Então foi muito bom também, quer dizer, a qualidade. A gente tem que também ressaltar o trabalho da equipe da entidade, né? Para poder realizar esses eventos maravilhosos que sempre fizemos aqui dentro das nossas casas, né? Acho que é importante também ressaltar essa diferença. É isso mesmo. E você falou, eu vou tomar a liberdade aqui de dizer, mas às vezes tem pessoas que não têm condição por tempo, por até financeiramente, de ir nos eventos até internacionais. E agora nós criamos o Seminário Nacional, né? Que é um seminário para levar público de São Paulo para conhecer tecnologia dentro do país. Porque o Brasil também tem muita coisa que está bem adiante, está bem avançada, né? Polos de tecnologia, de inovação muito importantes. Fizemos 2 seminários nacionais. Esse ano faremos o 3º, se preparem aí. Mas, Sérgio, muito bem, falamos aqui do SESCOM e eu sei também que você foi presidente da FENACON. Para quem não conhece, a FENACON é a federação, né? A nossa federação que une os sindicatos, né, de empresas de contabilidade, assessoria e perícia de todo o país, né? Tinham 37, hoje são praticamente 40 sindicatos. E como foi, Sérgio? Você quer falar um pouco como você chegou à presidência da FENACON, contar um pouco dessa história aí? Então, é o que eu falo, a gente é sempre ajudado pelos nossos amigos, né? Quer dizer, o Carlos Castro, dando muita força, o Marangon, e fiz grandes amigos, né, nessa caminhada lá junto à FENACON, até antes de estar na FENACON, isso que é importante ressaltar, né? Na gestão do Marangon e do Carlos aqui, quando eles estavam na presidência aqui, eu lembro que eles chegaram para mim, vocês não querem fazer essa cobertura, vamos dizer assim, de São Paulo lá no Congresso Nacional? Eu falei, faço, não tem problema. Então, por causa do meu sobrenome, né? Meu tio tinha sido presidente da ordem, meu pai também era uma pessoa muito conhecida e tal. Então, eu comecei a fazer esse trabalho e eu convivi com muitos presidentes de entidades dos outros estados, né? Então, para mim foi muito bom, porque eu conheci muito a realidade de cada sindicato, antes até de ser presidente da FENACON. Então, para mim foi uma
uma aula, quer dizer, também a gente achando que São Paulo é, né, aquela grandeza e tal. Quando eu fui aí para fora, eu vi que somos grandes, mas tem Brasil entidades, o Brasil é enorme, né? E entidades maravilhosas, independente do tamanho, mas com uma criatividade, assim, com uma assessoria direta à sua base associativa, sabe? Trabalhos maravilhosos. Então foi muito bom. Isso no Brasil inteiro. E eu conheci o Brasil inteiro. Eu posso dizer a vocês aí que estão me vendo que, de fato, eu percorri o Brasil inteiro. Eu conheço realmente todas as entidades ligada à nossa federação, né? E também um outro grande desafio, né, que é importante também ressaltar, depois que assumi, que foi uma novidade para mim, participar do Conselho de Representantes da CNC, né, da Confederação Nacional do Comércio, que foi um grande desafio também, né, porque até então o Antônio, o ex-presidente, já veio a falecer recentemente. Eu peguei a fase de transição dele, ele ficou 1 ano na gestão quando eu entrei, e depois ele saiu, né, até pela idade e tal, mais adoecido e tudo mais. E eu peguei uma entidade totalmente renovada e aberta às federações nacionais, né, que é o nosso caso, né? Somos em 7 federações nacionais dentro da CNC. E para mim foi muito bom, porque a gente que é muito preparado tecnicamente, né, em temáticas legislativas, né? Então, isso para nós é uma maravilha. Você entra numa reunião que tem 100 pessoas, sei lá qual for o número, você acaba falando, acaba se destacando, e foi importante, eu acho, a nossa participação, porque hoje a FENACON, ela tem a CNC tem uma percepção da FENACON muito boa, e eu sei que o Daniel está indo muito bem lá também, então aquilo cresceu, né? E para nós é importante essa relação com a nossa entidade maior, que é a nossa confederação, né? Importante colocar isso, para quem não sabe, né? A gente está numa estrutura sindical, evidente. A confederação que a gente está abaixo é a CNC, depois tem a FENACON, tá certo? E os nossos sindicatos, SESCONs e SESCAPs, tem 2 nomes daí, né? No Brasil, que é bom colocar que é SESCON ou SESCAP, por aí. É importantíssimo. Essa união, esse trabalho em conjunto, participar das entidades e todas elas falarem a mesma língua, terem os mesmos objetivos, é importantíssimo, sem dúvida. E estar junto com a CNC, que é essa entidade maior, é muito relevante. Mas sobre a FENACON, então você trabalhou lá aí durante 4 anos, né? Você de São Paulo ia, porque a FENACON fica em Brasília, né? Teve um trabalho bastante grande. E como você enxerga o trabalho da FENACON nesse apoio ou nessa união de sindicatos? Como você enxerga, como foi esse seu trabalho? Como é que você enxerga a importância da FENACON, Sérgio? Então, bom, primeiro ressaltar por que surgiu a FENACON, né? Acho que é importante a gente falar um pouco da história, que não tem a ver comigo, mas tem a ver dos nossos antepassados, né? Se você me permite te cortar, esteve aqui com a gente, já vai sair aí o programa do presidente Irineu Tomé, né? Que foi presidente da FENACON, foi o primeiro presidente foi o Aníbal de Freitas, o segundo Irineu Tomé. Já esteve aqui com a gente o Carlos Castro, que também foi presidente da FENACON, né? E ela surgiu aqui em São Paulo, né? Mas aí juntando o sindicato, e agora junta e representa os sindicatos do Brasil inteiro. Eu te cortei, mas pode continuar. Surgiu aqui e fala da importância. A ideia não foi só de São Paulo, não, mas foi das lideranças nacionais, especialmente o pessoal do Sul, né? O GAT e tal, né? Juntamente com o Aníbal, com o Irineu, que é nossa, o Irineu é uma pessoa que eu amo de paixão, né? Eu até declaro aqui porque eu gosto muito dele, né? O Carlos é brilhante, enfim, todos grandes amigos. E qual era a ideia? Era dar esse sentido de uma união nacional. Então, especialmente para desenvolver mais a parte norte e nordeste, que ainda não era mais discreto, tinha um aqui, outro ali. Então, isso deu essa abertura, quer dizer, a federação fez com que todas as entidades elas crescessem, né, e se proliferassem no Brasil como um todo, os sindicatos, né, especialmente, e a representatividade, né, porque eu acho que cada região tem uma coisa particular melhor do que as outras regiões, né? Isso. Politicamente falando, a gente sabe que o Nordeste, por exemplo, o norte do país, são muito mais evoluídos do que a gente aqui, né? São. Então eles têm um tino muito melhor até para lidar com o meio político. E a gente lá, a essência da federação é uma essência muito política, né? Eu convivi dentro do Congresso Nacional 20 anos, né? Então é bastante tempo, né? Eu aprendi muito
nessa ida ao Congresso, de conversar lá com o deputado, com o senador, levando as reivindicações. Nunca reivindicamos nada da nossa atividade profissional, mas sempre reivindicamos para a sociedade, isso que é importante. Esse é o grande diferencial. Eu sempre comentei isso, né? Que as nossas propostas é para melhorar o quê? Melhorar o empreendedorismo, né? Fazer que cresça o país de forma séria, né? Idônea, tranquila, né? Ser muito tropeço, muito em tributos, né? Evidentemente sempre brigamos para tentar amenizar, tem que arrecadar, mas tentar amenizar a carga tributária. Então, isso foi um viés que veio lá do passado e fez com que a federação realmente tivesse assim uma força muito grande, né? Uma força muito grande realmente ao ponto de ter em várias comissões ter participantes de diretores da federação em muitas comissões lá, né? São Paulo sempre teve uma certa independência nesse particular, porque São Paulo sempre foi muito dependente, né? Por quê? Porque os próprios políticos de São Paulo, que é uma maioria, né? Tem muita força também lá em Brasília, lá também o número é maior, e a gente sempre teve esse canal direto São Paulo para poder atender essas necessidades, coisa que a maioria do país não tinha na época. Então a gente fez esse caminho e criamos aí grandes amizades, né? Grandes discussões, amizade, mas com responsabilidade, né? É isso aí. A gente sempre defendemos com independência e com as reivindicações. Desculpa, bati na mesa aqui. Mas, mas é importante a gente ressaltar que a gente sempre reivindicou com muita seriedade, fomos defendendo a nossa... De fato, batendo na mesa quando precisava, né? Muito. Eu lembro muito bem do evento que tivemos aqui em São Paulo, rapaz, eu até fazer uma parte, mas que foi gostoso, assim, porque a gente conhece todo mundo, né? Na USP, né? Um evento sobre... Era uma tese do pessoal, alguém da Receita Federal, que tinha sido da Receita Federal, falando sobre os juros cobrados, né? Nos tributos não pagos, né? Federais, né? Então ele fez um cálculo lá dizendo que muitos dos empresários estavam usando aquilo como uma forma de se financiar, que foi mais barato entrar na briga do que entrar no banco para poder pagar. E aí, rapaz, eu falei, todo mundo falou, eu fui o último a falar e eu toquei a boca do projeto, mas de forma sempre muito elegante e tal, mas eu falei porque eu pensava. E estava o Edmundo Esposino, que era superintendente. Eu falei, lá esse mala tinha que falar, veio brincando comigo, né? Porque a gente era muito amigo. Então, eu estou comentando isso por quê? Porque a gente sempre teve muita amizade, né? E temos até hoje com todos esses entes. Porque é um ente que a gente se relaciona, na verdade. E por que amizade? Porque eles sempre viram seriedade, respeito, né? E criou essa admiração mútua, né, com as entidades, que tem muita gente maravilhosa dentro desses órgãos, né, gente muito técnica e muito boa, né? Então isso foi muito legal. Eu acho que isso que a gente conserva até hoje, que é importante, né? Uma coisa que a gente conseguiu construir ao longo de tantos anos, né, que é essa relação importantíssima, né, não só com os executivos, legislativos, mas também com essa turma de receitas, secretarias de fazendárias, né, em todo o país. Isso é muito importante, né? E isso, felizmente, a gente, não eu, mas todos nós que participamos das entidades, conseguimos construir isso com muito respeito, com muito carinho, né? É muito importante. Isso é representação, né? Representação, de fato, né? Com responsabilidade, com independência, né? Fazendo valer o que você falou, né? Melhoria de ambiente de negócio para o empreendedorismo em geral, né? Não só em causa própria, né? Mas não gosto, sinceramente, eu pessoalmente nunca fui defender alguma legislação que viesse ser favorável ao contador, né? Teve o episódio Simples Nacional, que eu não estava à frente desse projeto, foi o Valdir Petrobon, que fez muito bem, né? Que negociou ali na época, né? Não, tudo bem, a gente vai, vamos firme, vamos forte, e vocês nos dão uma melhora aí na questão da tributária, e eles reconheceram que de fato nós queríamos ajudar a
fazer desse projeto um projeto muito maior, como é hoje, né? Na verdade, a maioria das empresas estão dentro desse regime hoje. Bom, mas que eu também particularmente não vejo nenhum demérito em a gente defender com argumentos causas da nossa profissão. Eu acho que a gente defende e com argumentos justamente a questão do Simples Nacional. Hoje nós estamos defendendo aqui a prorrogação porque as pessoas não estão conseguindo entrar no Simples Nacional. A gente defende regras claras para a sociedade uniprofissional, para não ficar com regras subjetivas, deixando os empresários com a corda no pescoço, qualquer hora pode vir e ser desenquadrado. Então, favorece a nossa profissão, favorece outras profissões, mas a gente tem que defender o que a gente entende que vai trazer melhoria no ambiente de negócio, né, Sérgio? Mas eu acho que é importante isso, a gente vê na sequência, o trabalho do Márcio como presidente, do Reinaldo, o seu trabalho, isso com muita seriedade, muito profissionalismo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Eu lembro bem aqui em São Paulo, né, a questão da uniprofissional, né? Eu ia direto fazer audiência lá na Câmara dos Vereadores, eu brigava com todo mundo, e o advogado da prefeitura virou um grande amigo meu, que é Alberto Macedo, que é hoje, que defendeu o projeto dele aí de reforma tributária, que eu acho muito bom, mas enfim, ficou para trás. Mas é um cara que me respeita muito, e a gente se respeitou muito brigando. Por quê? Porque eram coisas, o pedido dele era legítimo, o nosso também. Então, evidentemente, tinha às vezes alguns conflitos, mas sempre com muito respeito, uma coisa muito, muito firme, né? Então, isso é muito bom. Quando tem esse tratamento claro, né, direto, fica, porque nós temos essa liberdade, esse relacionamento com o Alberto Macedo até hoje, né? Então, é isso, cada um com a sua independência e cuidando dos seus interesses, né? Com os argumentos. Então, Sérgio, como você avalia, assim, teve a FENACON, que nós falamos, do SESCOM também, né? Como você avalia, você entende que é importante a atuação da entidade e você vê que as entidades, pensando em SESCOM, os benefícios que ela oferece aos associados ou representados, você vê que isso é importante para eles, empresários que estão começando, os empresários que já estão no mercado? Isso é maravilhoso, né? Mas eu tenho uma percepção que infelizmente, nem todos os empresários têm essa visão. Né? Às vezes o sujeito está muito voltado e fechado no seu negócio, né? E não tem a percepção do benefício que ele teria se ele se integrasse mais ao nosso meio, de fato. Né? Porque, volto a falar, eu aprendi muito, muito estando nas entidades. Muito. Na verdade, foi uma lição de vida, na verdade, sabe? Em geral, quer dizer, não é só tecnicamente, né? Como é que eu vou contabilizar isso e aquilo, nada disso, né? Alguma tese nova, doida, etc e tal, não é isso. É a vida, né? Como se comportar dentro de uma estrutura de vida, uma estrutura que a gente tem que ter corporativa, familiar, enfim. Isso aqui, de fato, sempre foi uma lição de vida para mim muito grande, né? Então, eu vou levar para sempre. Isso é uma coisa que está guardada aqui, ó. Isso não tem quem vai me tirar, né? E além de você ter crescido com isso, as pessoas, os empresários que se beneficiaram do seu trabalho na entidade também acabaram ganhando, né, com isso, né? A entidade levou a eles formação, levou informação, atualização através de cursos, eventos, né? Nós falamos internacional, seminário nacional, você falou do ESCOM, GESCOM, são eventos que trazem conhecimento, formação. E sem formação, às vezes o empresário não tem nem argumento para discutir com o cliente, para negociar um honorário, para negociar melhorias, até orientar o cliente a melhorar o ambiente dele para que melhore o trabalho, né? Então acho que tudo isso ajuda muito, né? Não, sim, realmente isso é toda a diferença, né? Então é importante você, empresário, que ainda não conhece direito a nossa casa, procure conhecer, né? Você vai achar que isso aqui realmente vai fazer a diferença para os seus negócios. E de fato eu lembro bem, só para complementar, que a gente vai lembrando algumas coisas, né? Por exemplo, o Sescontec, você lembra bem que nós lançamos também na minha gestão, que era uma inovação para a época, né? Quer dizer, essa questão de fazer os indicadores, fazer umas análises, fazer gestão dos nossos negócios, quer dizer, era uma coisa super nova na época, né? Muita gente foi nessa linha, nem tanto no produto que estava lá, mas
também partiu para fazer isso. Muitas empresas de tecnologia que nos cercam, que são parceiras nossas, foram atrás disso também. Enfim, a gente sempre aqui pensando diferente. O contador tem essa vantagem. Como ele lidar com muita atividade diversa, né? Isso é outra coisa importante. A gente acaba aprendendo, porque tem que conhecer, né? Quando você pega um cliente que é uma atividade que você nunca pegou, eu falo, vou pegar porque é um desafio. Você vai conhecer. Se é um mercado regulatório, você vai atrás da legislação que atende aquele mercado, você vai atrás de tudo. Então você aprende a ir atrás dessas questões, de fuçar, e ter humildade também para não conhecer direito. Então falo com o meu sócio, eu falo te ligo, Batistão, pô, esse troço aqui eu não conheço na minha área. Como é que eu faço aqui? Você me ensina? Enfim, então acho que essa troca também, ela é extremamente importante e saudável, né? A gente é concorrente, mas a gente não é inimigo. Exatamente. Importante ter essa visão, né? E a gente conhece as pessoas nos eventos, nas palestras, na Câmara de Contabilidade, do Núcleo de Jovens Empresários. A gente conhece as pessoas e troca ideias e aprende, né? Vocês veem que o que o Sérgio... Bom, antes, né? Hoje nós temos muitos sistemas que podem ajudar processos na empresa, segurança, a entrega de obrigações, né? Inclusive nós temos aí o Contábil Store, que é uma ferramenta que tem diversos sistemas que você pode encontrar, pode encontrar cursos, diversas coisas. Mas na época do Sérgio não tinha, isso foi de fato uma inovação que foi trazida através do Sescontec, uma segurança, processos para a empresa de contabilidade, alguns sistemas que ajudavam. Isso é o DNA Sescom, vocês vejam, é nosso programa aqui DNA Sescom, mostrando bastante a evolução, do né? Sescom. Exatamente. Hoje foi uma evolução do que a gente tentou construir lá atrás e realmente está funcionando, quer dizer, isso é importante, né? Essa casa realmente ela é diferente, ela é especial. Sérgio, fala uma coisa, durante a sua passagem no Sescom, na FENACON, teve algum acontecimento que marcou, engraçado ou não, triste, que você queira compartilhar com a gente, que você lembre agora nesse momento também? Algum acontecimento interessante? Teve tanto triste como maravilhoso, feliz, né? Teve de tudo, né? O triste é que, fazer o pessoal chorar da outra ponta lá, é que, infelizmente, meu pai, ele não viu eu assumir a presidência do Sescom. Ele já estava internado aquele dia. Ele não foi nem na festa de abertura lá em 2013, né? Não viu, tanto que eu fiz um discurso e tal, foi emocionante e tal. E não viu. Pois ele veio a falecer na sequência, né? Então, isso é uma coisa triste, porque eu lembro no início da gestão, eu ficava direto aqui e no hospital, né? Porque ele estava direto no hospital. Uma pena, mas eu tenho certeza que lá de cima ele está nos olhando e me abençoou bastante. Então, isso que é importante, né? E Alegres, tem um monte de eventos alegres, inclusive eventos sociais, né? Acho que é importante também ressaltar, entre eventos sociais, por exemplo, lá em Brasília, nós adotarmos algumas entidades lá, muito simples, né? Para poder fazer um Natal diferente para as crianças. Então isso é uma coisa também que a gente percebe que o empresário contábil, o contador, ele é muito voltado a isso, né? Todos com muita alegria, não, vamos lá, vamos fazer, vamos criar, vamos acontecer. Então isso de fato aconteceu muita coisa muito boa nesse sentido também, né? De eventos, inclusive de palestras, algumas que nós demos para pessoas assim também sem condição e a custo zero, porque o palestrante se envolveu e achou aquilo maravilhoso. Mas vamos lá, vamos praticar isso porque é legal, né? Então, acho que tudo isso faz parte, né, Batistão, do nosso DNA. Eu acho que a gente poder trazer aqui coisas muito boas profissionalmente, mas especialmente, até melhor do que o profissional, né? Esse lado humano, esse lado pessoal, e desmistificar um pouco. O contador é aquela pessoa, né, quadradona, fica atrás da mesa trabalhando que nem um maluco. Isso é importante, mas tem todo esse outro aspecto, né? Essa visão do todo, né? A visão de cuidar das famílias que fazem parte das empresas de contabilidade, de ter essa relação também importante e séria com os meios que vão tomar as decisões, né? Os legislativos que fazem as leis, né? Do executivo que vai executar, e tudo com critério profissional. E isso nos faz ficar bastante feliz, porque isso não sou eu, né? Isso já veio antes, eu passei também, e você está aí, muita gente muito boa está
tomando conta disso. Mas é o que você falou, a generosidade dos empresários contábeis, dos contadores é diferenciada. Além da generosidade com pessoas que precisam, né, o trabalho de caridade é importante, isso agrega bastante a cada uma das pessoas. Mas eu digo outra coisa, contador é uma profissão que se ajuda. Eu não conheço outra profissão que você liga para qualquer concorrente seu e pergunta a dica, fala, estou com esse problema e a pessoa ajuda de imediato. Acho que eu nunca tive uma pessoa que eu precisasse de ajuda e não ajudasse. Contador se ajudam, eles são uma profissão que colabora um com o outro, apesar da concorrência, né? Que é saudável, né? É saudável. Aliás, a gente tem amigos, colegas que fazem isso regularmente como se fosse uma prática, né? Eu até posso registrar aqui, o Aleixo, por exemplo, ele tem lá uma comunidade de empresários contábeis que seguem ele, né? Ele me botou na equipe dele, eu estou recebendo direto os e-mails dele, que são muito bons, muito bem colaborativos, né? Dando dicas, tal, né? Explicando, e tem gente que pergunta, mas, pô, eu estou com um problema aqui, vocês têm como me ajudar? E, pô, ou ele, ou a equipe, ou sei lá, alguém que está no meio no grupo responde. É muito legal isso. O Aleixo teve aqui também, foi diretor da entidade, eu estou chamando ele para uma entrevista aqui para o DNA Sescom, vou trazer, aguardem o Aleixo aqui também. Sérgio, agora sim, além dos trabalhos das entidades, esse trabalho que você fez, como você enxerga a evolução da profissão contábil? Como que você enxerga a contabilidade ao longo dos anos, os desafios que a gente tem hoje pela frente, como contador e como empresário contábil? Como que você está enxergando essa nossa profissão na atualidade? Bom, primeiro que eu acho que esse negócio de contabilidade consultiva, né, que se fala muito hoje, ela sempre existiu. Não é... Desde a época do Luca Paciolo, que inventou a contabilidade. A contabilidade o que é? Aqueles instrumentos que a gente faz, né? Aqueles demonstrativos e tal, né? E aquilo é a base de tudo. Para você ali elaborar, né, critérios tanto de análise do passado como de futuro, presente e futuro, né? Então, obviamente, você vai embutir isso dentro dos mercados, né? Então, você tem um cliente que é do mercado atacadista de determinado produto, como é que é a análise do mercado dele, se é sazonal, se não é, enfim, você vai orientá-lo a praticar, por exemplo, o seu nível de estoque, o controle, conforme, enfim, fluxo de caixa envolve uma série de outras coisas. O momento certo de comprar, às vezes dependendo de determinadas atividades, você tem também o momento certo para comprar melhor, enfim. Aí tem N situações, né? E o contador está por trás de tudo isso, porque ele analisa todas essas questões, né? Questões legais, né? Contratos, né? Fusões, cisões, o que for, né? De forma muito bem elaborada. Então, acho que o contador, evidentemente, tem desafios, né? A gente ouviu muito se falar em que acabar a profissão contábil, né? Por conta das integrações, da inteligência artificial, né? E que eu não acredito, acho que vem para somar, na verdade, né? Aliás, o contador, na minha opinião, vai ser um grande colaborador de grandes inteligências artificiais que virão por aí. Sim. Né? Eu não tenho dúvida disso, né? Então, isso vai facilitar o quê? O dia a dia do trabalho do contador, né? Mas ele que vai ter a inteligência dele, pessoal, para poder utilizar essas ferramentas que estão chegando para melhorar e aprimorar as análises que ele vai fazer para os seus clientes. Acho que é isso que é o mais importante. Coisa que hoje, muita coisa a gente faz na mão hoje, né? Corre atrás, né? Tentar analisar mercados novos. Vou dar um exemplo aqui só para a gente entender que todo mundo deve passar por isso. Por exemplo, eu nunca tive nenhum cliente que, por exemplo, montou uma unidade elétrica voltaica, né? Que é por energia solar. Muito bem. E aí pintou um cliente lá, começou a vender. Eu falei, bom, mas e aí? Como é que ele está vendendo esse troço? Né? Vamos analisar isso. Então eu tive que ir atrás e ver. A legislação é um negócio até complexo para quem não entende. Quer dizer, você sai do zero para tentar entender tudo, ANEEL, regulamentações, para tentar entender, para poder conversar com o teu cliente. E falar, isso aqui você está inadequado nessa operação, por exemplo. Estou dando um exemplo. Parece bobo, mas o contador funciona muito dessa forma. Nós aqui da contabilidade funcionamos
muito com esse critério de análise e a fundo, tentar entender, melhorar. Aí você não entendeu, se liga para um colega que já fala, hoje eu faço isso. Eu faço e assim. Facilita todo o teu caminho às vezes, né? Então eu acho que isso é muito contador. E isso a inteligência artificial não vai tirar da gente. Então eu acho que é muito difícil dizer que a profissão contábil está em extinção. Não acredito, muito pelo contrário. A ideia cada vez mais vai ser cada vez mais progressiva e mais envolvente no mercado empresarial, porque o empresário, especialmente o menor, ele sabe bem e que ele depende muito das nossas informações, de como você chega nele e como você o orienta para ele poder tocar os negócios. O contador é um parceiro, né, Sérgio? É um grande parceiro. E o que você quis dizer, se eu entendi bem, é que a inovação chega, a inteligência artificial chega e nós não podemos relegar. Ela chega e não adianta brigar com ela. Mas brigar. O nosso desafio é acompanhar, aperfeiçoar e utilizar, né? Vamos aprender a mexer com isso. Exatamente. E vamos fazer disso, né? Fazer do limão uma limonada. Vamos fazer disso um diferencial da nossa atividade profissional para os nossos negócios e para os nossos clientes. E ver as oportunidades nisso, né? Não tenho dúvida. É isso aí. Muito bem. Sérgio, tem alguma lição, algum insight, alguma dica que você queira compartilhar e deixar para as futuras lideranças das entidades, as futuras lideranças do SESCOM? Alguma dica da sua experiência na passagem por essas entidades? Olha, eu fui de tudo lá, né? Desde o briguento, o pacificador. Olha que interessante. Você já foi pacificador? Já fui também. Mas eu acho que é importante a gente, primeiro, ter personalidade. Isso é importantíssimo. Por que personalidade? Você não pode, às vezes, mudar ou não falar o que você pensa. Isso é importante. Você pode estar certo ou pode estar errado, mas você tem que falar o que você pensa. Até para criar conceitos. Vai ter alguém que vai te rebater nas ideias também, se você falar uma coisa que é contra outras ideias, mas é legal porque você começa a fazer uma reflexão daquilo que você está achando que é o correto. Muitas vezes você tem convicção que vai ser. Muitas vezes fala, não, pô, ele tem razão, né? Ele não está errado. Então, é importante isso, você ser muito autêntico, evidentemente, ter humildade naquilo que você não conhece, falar assim, eu não conheço. Quem conhece aqui, me ajude, né? E também autoridade naquilo que você conhece e que conhece com profundidade. Você está vendo que alguém está tentando colocar uma situação que não está adequada, você também se impor e falar, não concordo. E evidentemente no argumento você não impor a sua opinião com força, mas tentar mostrar para um colegiado que você tem força. Ou seja, eu acho que a questão da personalidade ela é muito importante, né? E, evidentemente, a personalidade e ter a humildade também de mudar de opinião, porque você não está certo em tudo, né? Reconhecer isso e saber distribuir isso de uma forma muito correta e homogênea para todo mundo. Quer dizer, tem que ficar tentar ao máximo ser uma pessoa correta, né? Nas decisões, né? Eu sei que é difícil isso, mas é o que nas entidades que a gente leva é isso, né? Acerta algumas vezes, as outras, né? Mas reconhecer isso que é importante. Muito bom, fica a dica, ter autenticidade, ter personalidade, falar o que pensa, defender os seus pontos de vista, né? É importante, né? E que pode mudar, né? Sem dúvida. Natural, isso faz parte da vida. A gente tem que reconhecer isso também. A humildade é isso também. Bom, Sérgio, assim, para encerrar essas perguntas sobre a entidade, quais são as suas expectativas com o futuro do SESCOM, né? Da casa que você esteve aqui, que você ajudou muito a crescer, a engrandecer, né? E a contabilidade como um todo, como é que você vê a expectativa da nossa entidade? Hoje você sabe que a nossa entidade hoje ela trabalha financeiramente com maior dificuldade, né? Nós não temos hoje mais as contribuições, a gente tem que buscar formas de ser uma entidade solvente, né? Mas como que você vê o futuro dessa entidade, das entidades, na continuidade dela e na representação, no apoio que ela tem que dar aos seus representados? Então, essa pergunta foi muito boa, viu, Batistão? Porque eu acho que, inclusive, é uma crítica que eu faço a nós, né? Eu acho que a gente não está sabendo ainda se divulgar muito bem.
né? Porque fazemos um trabalho maravilhoso. Quando eu falo nós, é as nossas entidades, né? Os SESCONs do Brasil todo, junto com a federação. É um trabalho muito, muito bom, né? Quer dizer, de ajuda efetiva, de levar conhecimento às nossas bases, né? De tentar ajudar o empreendedorismo em geral, né? Tentando, como você bem disse, estamos tentando mexer aqui no prazo da entrega do Simples Nacional, enfim, né? Coisas desse tipo que é muito comum e que às vezes a gente consegue, mas as pessoas, os empresários não reconhecem. Podem ficar sabendo, tá vendo? Os caras fizeram, mas não sabem a briga que fizemos lá para sair aquilo. Não é verdade? Então, esse tipo de situação que a gente faz, o contador é isso, ele trabalha e não vê o resto, né? Ele quer trabalhar, mas é importante essa divulgação, né? A gente sabe que tivemos uma mudança de uma reforma trabalhista, né? Que incluiu um item que não tinha nada a ver com a reforma trabalhista, que era a não obrigatoriedade da contribuição sindical, e que servia por outros motivos, né, que não tinha nada a ver com o patronal, mas que afetou a todos, inclusive a nós, né, e afetou violentamente. Então, quem tinha que reverter essa situação, quem era? São os empresários, reconhecendo a importância da contribuição, né, pelo trabalho que vem se fazendo há 75 anos na entidade, né? Quer dizer, estou citando São Paulo, mas isso vale para o Brasil todo, né? Então, eu acho que esse trabalho de divulgação tem que ser mais amplo, na minha visão, né? Mais vamos dizer assim, nem tanto para o empresário contábil, mas para quem lá aponta lá, entender, assim que eu tenho certeza que você faz com os seus clientes, assim como eu faço com os meus, leva essa mensagem e ele percebe esse diferencial. Mas se todo mundo fizesse isso, talvez a gente tivesse assim, uma conscientização, né, da necessidade, a importância desse trabalho que a gente vem realizando, né? Porque é muito mais do que o dissídio, do que o acordo sindical, que é o que de fato cabe a nós, mas é um pedacinho, vou até colocar dessa forma, isso tem extrema importância, mas é um pedaço de um todo muito maior e muito mais gigante do que a gente pratica ao longo de todos esses anos, né? Então, é importante trazer essa mensagem. De fato, a gente precisa chegar aos empresários, né? Você falou, a gente chama assim de furar a bolha, né? Sair só da nossa turma aqui e chegar numa turma maior. Com esse nosso estúdio aqui, né? Esse SESCOM Web TV, uma das intenções é essa, né? A gente, com o advento dessas mídias sociais, dessa nova forma de levar a comunicação, né? A nossa ideia com isso é engajar as pessoas, engajar os representantes, empresários, contadores, né? Oferecer uma mídia gratuita e que é a mídia mais utilizada no momento. Essa é a nossa ideia. Dentro disso, Sérgio, a gente está indo assim para o final. Gostaria de saber o que você acha aí, qual é a sua avaliação desse nosso estúdio aqui do SESCOM Web TV. Bom, eu não sou nenhum visionário, mas primeiro colocar que na minha gestão te lançou TV SESCOM, que era um modelo diferente, mas tinha essa intenção, essa lógica, né? E também dizer que na minha gestão na federação, eu lancei esse modelo pelas mídias sociais, até porque eu tive um azar enorme de pegar uma coisa muito ruim, que foi a Covid, né? Então, pegamos aí 2 anos e meio de, assim, internados, né? Eu falei, a gente não posso... Começou assim a ideia lá. Eu não posso deixar meu time aqui desmotivado. Então a gente criou alguns programas que a gente fazia semanalmente, né? Como se fosse um jornal, né? Então, de sexta-feira tinha semana no Congresso Nacional, que dava um relato do que está acontecendo de importante no Congresso em termos de legislação pertinente ao empreendedorismo. Então a gente falava sobre isso e começamos dessa forma. E você foi numa linha muito melhor do que essa. Você está aprimorando e está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu só tenho que te parabenizar e toda a sua diretoria por esse trabalho que eu acho assim espetacular. Isso é uma joia que não pode parar mais. Tem que continuar, porque eu estou vendo alguns programas, você está dando os nomes para dependendo do foco, isso, né? E são nomes diferentes que eu vi que está muito bom. Trouxe pessoas muito brilhantes aqui para falar, isso também é muito bom. Isso mostra a nossa força, né?
Não é todo mundo que senta nessa cadeira. Então, quem senta aqui vem com maior vontade, vem feliz, que sabe do poder de penetração que o Sescom tem. Então, parabéns para você, Batistão, pela sua equipe toda e por esse trabalho brilhante, belíssimo que você vem realizando. Muito obrigado, Sérgio. Esse trabalho, de fato, é da gestão toda, né? Da nossa diretoria toda que trabalhou e se empenhou para fazer esse trabalho. E aí você falou, me dá uma oportunidade de dizer que nós temos outros programas. Então, esse é o DNA Sescom, que a gente fala da nossa entidade, pessoas que passaram e ajudaram a construir a entidade nesses 75 anos. Nós temos um programa que fala de gestão de empresas de serviços contábeis. Já temos dois episódios que já saíram, já estão no ar. Nós temos um programa que chama Tributalk, que fala sobre tributação. Já esteve aqui o secretário da Reforma Tributária, Bernardo Api, o secretário da Fazenda, Felipe Salto. Então eu convido todos vocês a acompanharem. Deem uma olhada lá no YouTube, no site do Sescom ou no Spotify, que eles estão lá disponível para vocês acompanharem. Aliás, o Bernardo Api, só para complementar, fiz uma das primeiras entrevistas com ele a respeito da reforma tributária, quando ele lançou a PEC 45, lá atrás, lá em Brasília, quando estava na frente desse programa lá na FENACOM. Mas foi muito bom, bom falar. Parabéns. Bom, meu amigo Sérgio, eu quero deixar você à vontade para fazer suas considerações finais aí do nosso programa e de tudo que você quiser falar para os nossos representados, nossos ouvintes. Bom, primeiro agradecer a você, Batistão, pelo carinho, né, de me convidar para estar aqui. Estou extremamente feliz e comovido com esse programa que você está fazendo, acho que é bacana, né? Me desculpar com os meus irmãos e amigos que eu não citei aqui no programa, que se eu vou começar a citar pessoas que eu gosto, vou ficar aqui mais 2 horas só falando dessas pessoas, né? Então a gente propositalmente não citou o nome de ninguém para não deixar as pessoas machucadas, né? Então isso é importante comentar também e agradecer, de fato, viu, Batistão? Você, sua equipe, Sescom é diferente, Sescom São Paulo realmente faz um trabalho diferenciado. E você vê que vocês não têm medo, isso que é importante. Sescom nunca teve medo de tomar novas iniciativas, né, e de enfrentar novos desafios. Então isso é extremamente importante. E o trabalho que a gente faz aqui, que vocês fazem, é um trabalho de linha diferente. Então vocês, meus amigos, que ainda não vieram para cá, não tem essa relação ainda com o Sescom, procure conhecer melhor aqui. Venha em alguma reunião, tem a Câmara, né? A Câmara de Contabilidade, que é uma Câmara brilhante, que só toca assunto técnico, amigo. Então você que nunca veio, frequente. Venha uma vez. Porque o sujeito que vem uma vez, ele vem mais. Porque ele vai gostar das temáticas que lá se discutem, né? Que são importantíssimas para a sua atividade, para a nossa profissão. E está aberto aqui ao público, né, aos empresários. Acho que é isso aí, gente. Você vai sair com mais conhecimento do que entrou. Tanto na Câmara quanto nos eventos. A gente convida todos a participarem. Assim, né? Começa assim, que aí ele começa a se soltar mais, entender o mecanismo aqui das nossas entidades e vai ser muito bom para você. Faça isso. Bom, meu amigo Sérgio Aprobato Machado Júnior, muito obrigado por sua presença. Foi uma honra para nós recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Agradecemos muito você poder dispensar um pouco do seu tempo para estar aqui no nosso programa. E assim encerramos mais uma edição do DNA Sescom. Muito obrigado a todos, acompanhem nossos programas e até a próxima.